Olha, tem informação importante, eu venho aqui para trazê-las todos os dias para vocês. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2017 e 2025, 238 pessoas, no caso, especificamente falando de Brasil, foram quase 240 brasileiros, foram resgatados em serviços de operações contra o tráfico de pessoas. Gente, isso é sério. Só em 2025 foram 46 vítimas identificadas até agora. Esses números, eles são alarmantes. Por isso que eu vou conversar agora com a doutora Rita de Cássia, que é advogada internacionalista. Ela está aqui comigo para a gente bater esse papo. Doutora Rita, primeiro, 2026 esplêndido para você. Muito obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. E eu queria entender como é que a gente cai nessa. É aquela promessa quase que milagrosa, né, doutora? Olá, boa tarde. Um feliz 2026 para você, Carla, e para todos, claro, que nos assistem nesse programa. É verdade. Olha, o Brasil, ele tem um número muito grande de pessoas que estão aliciando com essa promessa de um trabalho, muitas vezes, fácil e de ganho em moedas fortes, ou seja, dólares, euros, atraindo ali a atenção dessas, em geral, mulheres, até mesmo homens, né, para trabalhar e para ganhar dinheiro de uma forma muito fácil. Nós podemos caracterizar esse tráfico de pessoas dentro do Código Civil, do Código Penal, artigo 149, e na esfera internacional nós falamos da Convenção de Palermo. Então, muita atenção quando, na verdade, esse convite para trabalho no exterior, ele venha com muita facilidade, ou seja, não precisa falar a outra língua, não precisa ter o visto apropriado. Alerta. Pois é, esse negócio de, não precisa falar outra língua, não precisa ter visto. Gente, pera lá. Hoje em dia existe, assim, uma dificuldade gigante para quem quer fazer turismo, por exemplo, fora do Brasil. Tem que ter visto, tem que, no mínimo, assim, saber se comunicar, tem que levar dinheiro realmente em espécie, muitas vezes, porque tem países que não deixam você entrar se não tiver dinheiro em espécie, quer dizer, e aí, de repente, vem uma promessa, assim, vazia e cheia de vantagens pra gente poder desconfiar. Quer dizer, realmente, às vezes, a gente acaba colocando uma venda em frente aos olhos e não presta atenção nisso. Doutora, essa questão do tráfico humano, o que está escondido por trás disso? Existem duas situações que a gente conhece bem, que é o tráfico sexual, e existe também a questão da pessoa ser usada como uma espécie de mula. O que seria a mula? A pessoa, ela entra com droga escondida, seja no próprio corpo ou na mala, na mochila, só que ela não sabe muitas vezes disso. E aí ela é pega no aeroporto, por exemplo. Me conta um pouquinho dessas vertentes aí desse tráfico humano. Exato. Na verdade, esse tráfico humano, ele inicia muitas vezes com o trabalho, mas a gente tem também essa vertente da pessoa. Tem um caso, né, que aconteceu agora, foram as duas brasileiras no aeroporto, na troca de malas, por exemplo, que não foi nem leve a droga e adentre o outro país. Então é importante que a gente faça essa análise anterior, que tenha cuidado nos aeroportos, porque nós iniciamos aqui a entrevista falando em razão de trabalho, mas muitas vezes nós estamos ali num campo cinzento. Cuide os seus pertences, a sua mala, tire fotos, ou seja, também é um crime adentrar um outro país com drogas, e isso ocorre dentro dos aeroportos brasileiros, como máfias, eles observam muitas vezes mulheres que viajam sozinhas, eles fazem todo aquele movimento dentro do aeroporto, claro que com a ajuda de muitos funcionários. Nossa, isso é super sério, né? A gente tem que estar o tempo todo se cuidando, né? E essa questão, primeiro, de ser mulher. Segundo, de estar desacompanhada, né? Isso tudo entra na conta desses traficantes, desses narcoterroristas que acabam fazendo uso dessas pessoas para, enfim, tentar fazer o tráfico, seja ele de droga ou não. A questão maior, que tipo de ajuda
essa mulher vai ter fora do Brasil? Tem países, doutora, países orientais principalmente, que você entrar nesse país com droga, por exemplo, seja escondida e você nem sabe disso, a pena é de morte. O que o governo brasileiro faz nesse caso? Bom, na verdade, a grande maioria dos brasileiros que se encontram no exterior não sabem nem da ordem, ou seja, quem que eles precisam avisar. É importante que a gente avise a Interpol que quem está nessa situação tente entrar em contato com um advogado, com um amigo, com um familiar, ou seja, para que a gente possa tomar as providências desde o Brasil. Então, na verdade, buscar muitas vezes o consulado daquele país, consulado brasileiro naquele país, e usar o Disque 100. É importante que a gente também analise, né, por conta dessa prevenção, para que ocorra a repatriação. O governo federal, ele manda de volta essa pessoa que está passando por necessidades fora do Brasil. Então é interessante verificar, avisar o consulado para que a gente consiga tomar as providências. Nós temos, inclusive, uma cartilha trazendo todo esse passo a passo. Começamos falando aqui por conta do trabalho, falamos do tráfico também de drogas, existe o tráfico sexual, então é muito interessante que a gente perceba desde o início as promessas, né, as quais elas são muito fáceis. O Brasil está observando e tentando verificar quais são os países que existe essa facilidade aí maior por conta, primeiro, desse aliciamento de trabalho, ou seja, e de toda a sua vertente. Nós temos um caso, o qual a gente vem trabalhando, que é do Camboja, mas eu posso também falar que existem outros países na Europa, como Espanha, Itália, França, Alemanha, Áustria, Suíça e Sudeste Asiático. E nós temos esse problema também dentro do Brasil, no Nordeste, o qual muitas vezes a pessoa ela vai trabalhar e é retido, né, a sua documentação, o passaporte nesse caso, não, mas os seus documentos, e ela acaba ficando ali numa bola de neve, principalmente trabalhos em fazendas no interior do Nordeste. Nossa, isso é realmente absurdo. Então, até aqui dentro do nosso país isso está acontecendo e muitas vezes não é nem noticiado. Eu quero te agradecer, doutora Rita, mais uma vez. É sempre um prazer conversar contigo e portas sempre abertas para você, viu? Obrigada, Carla. Obrigada por estar nos assistindo. Que tenhamos sempre em mente, primeiro, a segurança. Avise alguém com a sua localização. Procure o consulado e a embaixada, se estiver no exterior, para que a gente possa sanar esse problema. Obrigada, Carla. Obrigada, um abraço para você, doutora Rita. Até mais. Muito bom, né?